Porque você não para de tentar lutar sozinho. Se o papai está aqui pra te ajudar, filhinho. Tantas vezes eu tentei te avisar, mas você não me ouviu, pois já não conhecia a minha voz. Meu filho, a dor de te perder foi bem maior que a dos cravos lá no monte do Calvário, filhinho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou desistir. Filhinho, quando você chorou decepcionado com os amigos, eu que estava ali pra te consolar, filhinho. Mesmo que o mundo venha desabar em teu caminho, com minha destra vou te levantar, meu filho. Volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, meu filho, filhinho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Você vai deixar de amar você? Você é a coisa mais preciosa desse Jesus. Ele te ama porque ele é o amor, não porque você é bom. E você nunca tem como perder esse título. Amado de Deus, filhinho precioso. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou desistir, não vou desistir de te amar. Boa noite, tudo bem? Eu espero que você esteja bem e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Seja bem-vindo a mais esse momento, a mais essa quarta de esperança. É uma alegria muito grande, sabia? Ter esse momento com você. Eu mesmo fico contando os minutos, contando os dias para ter esse momento, esse nosso encontro, esse nosso momento de oração e reflexão sobre a palavra de Deus. E você? Você está gostando desse momento? Está sendo bacana para você? Você está conseguindo melhorar seu relacionamento com Deus? Quem sabe anotando aí na sua Bíblia? Eu espero que sim, que você esteja tirando boas lições desse nosso encontro. Eu fiquei muito feliz, pois eu vi que muitas pessoas têm comentado. E eu agradeço a você por ser um compartilhador. Alguém que compartilha informações e também os vídeos. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando você e saiba que se não fosse por você compartilhar esse conteúdo, pessoas nunca receberiam, porque jamais chegariam a este canal. Então, amigo, muito obrigado por compartilhar nos grupos da sua família, para os seus amigos. Muito obrigado. Eu, nesse momento, quero orar com você e orar pelos pedidos que foram escritos aqui, estão sendo escritos aqui e foram escritos nos outros vídeos. Vamos orar? Feche seus olhos, oremos juntos. Grande Deus, nosso Pai que estás nos céus, toda honra, toda glória e todo louvor
sejam erguidos ao teu santo nome. Senhor, o Senhor que é o nosso Salvador, o nosso cuidador, o nosso resgatador, colocamos, ó Senhor Deus, nossa vida em tuas mãos e pedimos que o Senhor atenda os pedidos que estão sendo colocados, Senhor, aqui nos comentários desse vídeo. Senhor Deus, abençoa, Senhor, as pessoas que têm assistido e têm sido alcançadas com esse conteúdo. Senhor Deus, dá saúde àqueles que de alguma forma têm compartilhado essa esperança, para que a vida deles sejam prolongadas, pois são compartilhadores da tua palavra. Grande Deus, abençoe esse amigo que está recebendo e pela primeira vez acessa esse conteúdo. Alcança a vida dele, ó Senhor. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança esse marido que a esposa escreveu pedindo oração por ele, que está afastado, Senhor, ou que ainda não te conhece. Senhor Deus, fala ao coração desse marido, fala ao coração dessa esposa que está afastada dos seus caminhos ou rebelde por alguma situação, triste. Senhor Deus, alcança essa esposa que ainda não te conhece, quem sabe, Pai. Atende o pedido desse marido, dessa esposa que pede pelo cônjuge. Abençoa também os pais que pedem pelo retorno dos filhos que se afastaram dos teus caminhos por algum motivo, grande Deus. Em nome do Senhor Jesus, alcança esses filhos, os traz de volta para a tua casa, para debaixo das tuas asas, Senhor. Abençoa esse amigo que está doente. Restaura a saúde deste para a salvação, Senhor. Ou, em nome do Senhor Jesus Cristo, conforta e recolhe este para a salvação eterna. Grande Deus, atende o nosso clamor, perdoe os nossos pecados, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu me lembro quando eu era bem pequeno e tinha alguns sonhos perturbadores à noite. Eu me levantava e tinha algumas coisas no meu quarto ali, alguns brinquedos, algumas fotos, e eu tinha muito medo daquilo. Às vezes até pensava que os meus brinquedos estavam olhando para mim. E era nesse momento que eu cobria a minha cabeça. Eu não sei se você faz isso também. Mas aquilo me perturbava. E sabe onde eu me sentia seguro? Na cama da mamãe e do papai. Era para lá que eu corria. Era lá que eu me escondia. Debaixo do cobertor, no colinho da mamãe. Eu não sei se você também passou por isso, mas o Salmo 91 é quase isso. É quase essa descrição. A descrição de um filho que quer se esconder debaixo da sombra, ou a sombra do pai. E é sobre esse salmo que hoje quero conversar com você nessa série das quartas-feiras de esperança. Hoje conversaremos sobre o Salmo 91. Você tem aí sua Bíblia aberta? Então pega lá, pegue sua Bíblia, pegue aí, quem sabe, um marca-texto, uma caneta, uma régua, para juntos estudarmos as lições desse maravilhoso, desse lindo Salmo. E eu começo lendo para você o verso 1 e 2 do Salmo 91, que vai dizer assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem confio. É interessante como esse salmo começa, pois ele começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, próximo a Deus, aquele que monta a sua barraca ao lado da de Deus, e com isso eu trago de uma forma assim imagética a visão, quem sabe aí na sua mente, o cenário do acampamento de Israel. E Deus está dizendo assim, aquele que arma a sua barraca do lado da de Deus, encontra nele esconderijo e fortaleza. Que maravilhoso. Um Deus que quando estamos perto dele, nos sentimos seguros. Sabe? E a ação dessa pessoa, a reação dessa pessoa que se aproxima de Deus é o verso 2, que diz assim: ele diz do seu Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu,
em quem confio. Aqui nesse texto, tiramos uma lição maravilhosa. E sabe qual é essa lição? Que é muito difícil tentar conhecer Deus olhando apenas de longe. É muito difícil. Eu não sei como você conheceu o Senhor Jesus. Eu não sei se por um testemunho, eu não sei se por ouvir falar em uma igreja, um culto, em uma missa, eu não sei. O que eu sei, meu querido amigo, minha querida amiga, que para conhecer Deus, para chamá-lo de meu refúgio e de minha fortaleza, para chamá-lo de um Deus que eu possa confiar, de um Deus de confiança, é necessário nos aproximarmos dele. Pois é assim que o Salmo começa, aquele que se aproxima de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, Deus tem uma ação pela nossa ação. Deus não reage à nossa ação, mas Deus age a partir da ação que tomamos. E nós encontramos isso a partir dos versos 3 e 4, que vão dizer assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as tuas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Nós encontramos aqui Davi dizendo que quando nos aproximamos de Deus e reconhecemos quem Ele é, Deus age nos livrando. Sabe, eu não sei se você é desse período onde as pessoas preparavam arapucas para pegar pássaros. Eu me lembro de ver algumas arapucas dessas, onde eles pegavam, quem sabe, uma caixinha feita de madeira, um barbante comprido e um pedacinho de pau. Pegavam um pouco de alpiste, colocavam debaixo, colocavam aquele pauzinho, aquele graveto segurando a caixa e de longe se escondiam. E quando o pássaro vinha, meio desconfiado, olhava para um lado, para o outro, então ele via aos poucos, a cada passo, olhando, quando ele ia no alpiste, este caçador puxava o barbante e a caixa caía sobre o pássaro. Sabe, amigo, eu fiz questão de que você olhasse para essa gaiola que está aí agora na sua tela. Pois o nosso inimigo, o diabo, ele tem preparado arapuca para todos os filhos de Deus. Hoje, infelizmente, nessa arapuca ele tem colocado o dinheiro, a sexualidade e o poder. Sabe, o inimigo quer prender você em sua gaiola. Mas aqui, nesse salmo, Davi está dizendo que para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que estão próximos de Deus, Deus nos livra. Ele nos livra das arapucas de Satanás. Sabe, meu amigo, muito cuidado quando você for assumir alguma coisa. Muito cuidado quando você receber, de repente, do seu banco, oportunidades financeiras. Isso pode ser um laço para pegar sua vida para sempre. Cuidado com conversas insinuantes propostas a você, isso pode ser um laço do passarinheiro. Cuidado com a oportunidade de usar a falha de um amigo para crescer no trabalho, isso pode ser o laço do passarinheiro. Deixe Deus conduzir sua vida, deixe Deus conduzir seu caminho. Fique perto dele e ele vai te proteger. E em falar em proteção, eu grifei aí algumas palavrinhas. Quando Deus vai dizer assim, olha, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. Sabe, existem dois textos que me vêm à memória, quando Deus se coloca como um pássaro que protege, que cobre, que carrega os seus filhos. E o primeiro texto está no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 4, onde Deus vai dizer para o seu povo o seguinte: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei até mim.
Nós temos aqui um Deus dizendo assim, olha, sou eu quem vos trouxe até mim, fui eu quem livrei vocês, e eu fiz isso como a águia faz com os seus filhotes. Deus se coloca como um pássaro que nos protege, um pássaro imponente que é a águia, que nos carrega, que nos conduz, do qual e no qual podemos estar seguros. Também tem um outro texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versos 11 e 12, e vai dizer assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhos, estende as asas e tomando-as, os leva sobre ela, assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que durante o período que Deus estava guiando o povo no deserto, só Ele fez isso. Não haviam outros deuses fazendo isso. Só o nosso Deus. O único Deus é quem conduziu o seu povo. E enquanto Deus conduziu, eles ficaram seguros. Deus se coloca como aquele que traz segurança para os filhos que se colocam debaixo de suas asas. Sabe, nós temos também o discurso de Jesus, que disse no seu lamento sobre Jerusalém, em palavras de choro, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-te debaixo das asas como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Deus aqui, Ele traz a ideia de proteção, de cuidado. Sabe, Deus quer cuidar de você. E toda a nossa ação, descrita por Davi até agora, é nos aproximarmos desse Deus. É estarmos perto dEle, debaixo da coberta dEle. E o inimigo não chegará até nós. O texto continua. Veja uma coisa. Quando estudamos a história do povo no deserto, costumamos criticar a conduta do povo, mas nessa noite eu tenho um convite para você, e esse convite e um conselho é o seguinte: acompanhe comigo. Mais importante que o comportamento do povo no deserto foi como Deus cuidou e guiou este povo. Olha, meu amigo, Deus quer cuidar de você, principalmente nesse momento de insegurança, principalmente nesse momento de incerteza, nesse momento de ansiedade, nesse momento onde os medos batem a porta. Deus está dizendo: filho, me deixa cuidar de você. Vem aqui debaixo das minhas asas. E na minha experiência com Deus, eu imagino Deus falando assim: vem aqui, deita aqui comigo, no meu cobertor, que eu vou proteger você dos maus pensamentos, das arapucas do inimigo. Deus está convidando você para estar perto dele, para ele poder proteger você. Sabe, veja o que diz ainda dos versos 5 a 8, que vai dizer assim: para aqueles que estão próximos de Deus, diz: não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Sabe, meu amigo, aqui eu imagino Davi fazendo um resumo de um evento muito interessante. Sabe qual é esse evento? As 10 pragas. Eu resumi aí com algumas imagens as 10 pragas. E vamos recapitular juntos essas imagens? Vem comigo. Então aqui a primeira praga, você se lembra qual foi a primeira praga? A água se transformando em sangue. A segunda, a praga das rãs. A terceira, os piolhos. A quarta, as moscas. A quinta, a peste sobre os animais. A sexta, as úlceras sobre os homens. A sétima, a tempestade de pedra. A oitava, os gafanhotos. A nona, a escuridão. E a 10ª, a morte dos primogênitos.
De alguma forma, Davi faz aqui um resumo delas e chama a atenção da mortandade, quem sabe, uma lembrança da última praga, quando o filho de Faraó e todo o primogênito do Egito é morto. Deus está dizendo aqui, através do Salmo, ele diz que quem está perto dele não será atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas essa praga não chegará até a sua casa. Uma coisa eu quero esclarecer aqui. Eu peço que você preste atenção. Por isso eu quero chegar mais pertinho de você. Está vendo aqui? Está mais perto? Então, olha o que eu quero te dizer, presta atenção. Aqui, nas 10 pragas, a última praga se refere ao castigo aos rebeldes de maneira aberta. Eles são rebeldes, como diz a Bíblia, com a mão estendida. Sobre estes vem a praga de Deus. E Deus mandou essa praga para libertar o seu povo que estava sendo oprimido dos seus opressores. Ao mesmo tempo, com todas essas 10 pragas que caíram sobre o Egito, a terra de Gósen, aonde os hebreus moravam, sofreu suas consequências, pois eles trabalhavam no Egito. E eles tiveram, sim, suas consequências. A insegurança, o sofrimento. Não pense você que eles estavam bem felizes dentro dos seus lares. Pois de onde estavam, eles viam as pragas caindo e acontecendo. Não chegava até os animais daqueles que se preparavam. Daqueles que obedeciam. Mas mesmo os crentes, mesmo a descendência de Israel, a descendência de Abraão, que sabia e foi rebelde, recebeu também as pragas como uma maneira de mostrar a consequência do seu erro. Sabe quem ficou livre da praga, mas não livre do impacto que aconteceu no Egito? Preste atenção comigo nesse texto, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 9. Vai dizer assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Esta é uma lembrança de como eles escaparam da última praga que caiu sobre o Egito. Você se lembra como foi? Eles tinham que fazer o cordeiro pascal, o cordeiro que fariam naquela noite. O sangue dele deveria ser passado nos umbrais da casa e nas portas. E assim, aquela casa seria protegida. E isso deveria ser ensinado aos nossos filhos, ensinado aos netos, ensinado às gerações. É uma ordem de Deus fazer isso. Sabe, amigo, amiga, eu quero dizer a você que Deus vai trazer juízo e tem trazido sobre esse mundo. E sabe quem será livre? Sabe quem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que aceita o sacrifício de Jesus. Aquele que tem sua casa marcada hoje, não com sangue, mas com a presença de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, Deus habita conosco. E é a presença de Deus que espanta toda a maldição que cai sobre um mundo de pecado. É hora de nos aproximarmos do Senhor para sermos livres, sermos libertos do mal que assola o mundo. Veja, aqui vem dos versos 9 a 11, eu peço que você acompanhe comigo. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio,
Fizeste do Senhor, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará até a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Sabe, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos escondemos em Deus e dizemos que Ele é o nosso refúgio, fazemos do Altíssimo a nossa habitação. Sabe, amigo, aqui está dizendo que nós devemos nos aproximar de Deus. E quando nos aproximamos dEle, nós vamos falar das nossas experiências com Ele. Eu não sei você, mas eu lembro do meu período do Clube dos Bravadores, eu ouvia, sabe, as grandes histórias de livramento, e eu achava muito bonito quando olhava para a Bíblia e aprendia ali as grandes histórias dos grandes milagres, o que eu desejava na minha vida. E eu pensava ali, aos 12 anos, eu pensava assim, gente, será que um dia eu vou ter experiências assim, para poder compartilhar, para poder falar, para poder dizer sobre o que Deus fez? E isso só pode acontecer quando você se aproxima de Deus ao ponto de ficar tão perto dEle, que a sua vida passa a ser cuidada por Deus. E Ele começa a te livrar das coisas de maneira grandiosa. E quem sabe eu falo com pessoas aqui que foram livres de acidentes, foram livres da morte, tiveram experiências milagrosas com Deus. Se você tem, escreva aqui, compartilhe comigo. Sabe, amigo, sabe, amiga, quando fazemos de Deus o nosso refúgio, os milagres acontecem. Mas enquanto nós admiramos Deus apenas de longe, enquanto nós admiramos Deus apenas do que ouvimos falar, a nossa vida fica faltando sabor, uma vida insossa. O meu convite para você, faça do Senhor o seu esconderijo. E está dizendo aqui que Ele não vai deixar você tropeçar. Sabe, Deus, Ele age como um pai. E é assim. Talvez, falando assim, alguns tenham uma impressão estranha, porque para alguns eles não tiveram um bom pai. Mas Deus é alguém que cuida, como uma mãe, quem sabe. E Deus não é que Ele não deixa você cair. Ele deixa. Porque às vezes você precisa cair. Seu orgulho precisa ser quebrado para Ele poder restaurar você. Mas Deus não te deixa prostrado. Ele não te deixa caído. Guarde uma lição que eu quero compartilhar com você, que aprendi estudando a Bíblia nas aulas do pastor Amin Rodor. E a lição é a seguinte: nós não podemos vencer. É isso mesmo. Nós não podemos vencer. É impossível para nós vencermos. Mas nós pegamos carona na vitória do Senhor Jesus Cristo. Guarde isso. Não é pelo seu esforço, não é pela sua força de vontade, é pela vitória de Jesus que nós somos vencedores. É como que em uma corrida, Jesus chegasse em primeiro e nós chegássemos por último. E Jesus então nos pega, nos coloca no pódio no lugar dele, coloca a medalha que ele recebeu, coloca o troféu que ele recebeu e diz: porque eu venci, eu te dou a vitória. A conquista não é sua e nem minha. A conquista é do Senhor Jesus Cristo. E Ele compartilha conosco. Sabe, a nossa ação até agora nesse salmo é só nos aproximarmos de Deus. É só isso. É só isso que Ele está dizendo. Se aproxime de mim. Chegue perto de mim. É só isso. Não se preocupe em melhorar. E falar assim, não, eu vou abandonar esse pecado, eu vou abandonar essa prática, e então me aproximo. Não, não é isso. É para vir como você está.
Foi para isso que Jesus contou a história do filho pródigo. O filho pródigo foi como estava. Não trocou de roupa, não se lavou, nada. Do jeito que tomou a decisão ali, em meio aos porcos, ele percebeu que precisava voltar. E ele volta. E você se lembra como o pai o recebe? Com um abraço, com um beijo. E então o pai causa a transformação no filho. Sabe, amigo, tudo que você precisa é se aproximar de Jesus. Como você está? Eu não sei onde você está agora. Eu não sei de onde você assiste. De repente você está assistindo isso depois de ter usado drogas, depois de ter bebido, depois de ter se prostituído. E você, quem sabe, estava zapeando os vídeos do YouTube ou assistindo outra coisa, ou no Facebook. E esse vídeo caiu para você agora, nesse momento. Escuta o que eu estou te dizendo. Liga para o seu pastor. Liga para o líder da sua igreja, quem você confia, um amigo. E diz para ele que você precisa voltar. Diz para ele que você precisa. Para se livrar das arapucas do diabo. Porque eu quero te dizer que se não for pela mão de Deus, dificilmente sairemos do charco, do poço de lodo, do qual Satanás nos fez entrar. Abandone esse pecado que você tem acariciado e vem para Jesus. Vem para Jesus. Não importa o seu estado. Liga para o seu pastor. Liga para o líder da sua igreja e peça ajuda. Porque hoje Deus quer salvar você. O texto continua e vai dizer do verso 14 ao verso 16: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E eu peço que você entenda essas palavras como Deus falando a você, como Deus falando de você. Ok? Agora, depois da sua ação de se aproximar, depois da sua ação de reconhecer, depois da sua ação de fazer do Altíssimo a sua morada, veja o que Deus diz sobre aquele que se aproxima. Acompanhe comigo de novo o texto, olha aí, vai dizer assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Veja isso, amigo. Veja, depois de nos aproximarmos, depois de chegarmos perto de Deus, depois de reconhecê-lo em nossa vida. E eu não sei se você percebeu essa separação no texto bíblico. O primeiro começa dizendo, Davi trazendo, ó, aquele que se aproxima de Deus. E o que se aproxima, ele fala. E ele fala que Deus é algo para ele, é refúgio e fortaleza. Nos textos em sequência, é essa pessoa que se aproximou de Deus falando para outro da sua experiência com esse Deus. E por último, nós temos agora Deus falando a respeito dele. Deus dizendo para você e para mim, que nos aproximamos dele, o que ele vai fazer. E ele diz que ele vai se aproximar daquele que clama, daquele que pede, daquele que necessita. Deus está dizendo que ele vai se abaixar para ouvir, para tocar, para curar, para salvar. Nós temos um Deus que ele quer salvar. É ele quem quer salvar. É ele quem quer. É ele quem quer. Talvez nós nem queiramos a salvação. Nós não conseguimos ainda mensurar o peso disso, porque estamos olhando de longe. Mas quando nós nos aproximarmos, e é esse o convite nessa noite, nos aproximarmos dele, ele se aproxima de nós. Ele se abaixa para nos ouvir. Ele estende a mão para te levantar. Eu quero encerrar essa noite dizendo a você, amigo, dizendo a você, amiga, nós temos um Deus que ele quer salvar.
Nós temos um Deus que não se alegra com a destruição do ímpio. Nós temos um Deus que não se alegra com a tristeza. Nós temos um Deus presente, um Deus que está aí na sua casa. Nós temos um Deus que quer curar suas feridas. Nós temos um Deus que se entristece com a sua tristeza. Nós temos um Deus que chora com suas lágrimas. Sim, temos esse Deus, porque quando as pragas, quando a maldição de Deus é colocada sobre o mundo rebelde, os seus filhos também sofrem a consequência. A consequência da angústia, a consequência do medo, a consequência da insegurança. Talvez seja isso que estejamos sofrendo hoje. O medo, se ainda vai continuar existindo o seu trabalho. Como você vai fazer para manter as contas? As responsabilidades? Você acha que Deus não se preocupa com isso? Ele se preocupa muito com isso. E tudo que Ele quer é que você reconheça que Ele quer te ajudar. Então não tenha vergonha, quebre os tabus, quebre os muros do preconceito e vá escondido no seu quarto, no banheiro, na sua sala, no seu carro e confesse ao nome de Jesus Cristo a sua necessidade. E a você, meu amigo, que anda em rebelião, o mal que cai sobre o mundo vai atingir os rebeldes. Coloque sua vida em dia com Deus, abandone o pecado. Pastor, eu não consigo, peça ajuda. Peça a ajuda de Deus, do seu pastor, do líder da tua igreja. E volte para os braços do Senhor Jesus Cristo. Eu posso orar com você? Então feche seus olhos. Vamos orar juntos. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela esperança, pela segurança de saber que o Senhor está conosco. E o Senhor quer nos ajudar, quer nos abençoar. Muito obrigado. Tem misericórdia, Pai, de nós. E ajuda-nos a entender que nós só conseguiremos vencer com a Tua vitória, pois a nossa luta já é uma derrota. Grande Deus, se levante, Senhor. Se levante para acordar o seu povo. Senhor, abraça esse Teu filho que está inseguro, que está com medo e não tem para onde correr. Quem sabe como uma criança, na madrugada, com medo no seu quarto. Senhor Deus, se manifesta na vida desse teu filho, se manifesta ao lado desse seu filho, desta família. Dá coragem a este que está, Senhor, perdido nos vícios, para buscá-lo, desperta e nos salva, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem com um novo tema. Então, não perca a próxima semana. Enquanto isso, encerramos com essa música maravilhosa. Que Deus abençoe você. Nos vemos semana que vem. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guardes ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possas com tuas palavras falar de amor. Mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver.
te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possas com tuas palavras falar de amor, mas se pede pra Deus te guardar. Preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver, pra que viva sem medo e sem culpa, pra que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço a Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permita que Deus transforme o teu viver, irmão, irmã, também o meu viver. Oh, permita, em nome de Jesus.